Olá, tudo bem com vocês? Então eu quero deixar hoje uma palavra com vocês, tá? Uma palavra que Deus tem falado ao meu coração e eu quero compartilhar com vocês e que o Senhor também ministre ao seu coração, fortalecendo a sua fé, te encorajando e te dando direção. Então eu quero intitular essa mensagem como É da natureza de Deus cumprir as suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa e volte atrás. Se ele prometeu, ele vai fazer, ele vai cumprir. Então, eu quero falar de 3 personagens bíblicos com vocês, rapidamente, né? E eu vou citar alguns versículos. Então, eu quero falar um pouco de Davi, de Moisés e de Jacó. Então, segundo Samuel 7:25, ali no início do versículo 1 do texto 7, nós vemos que existe um relato onde Deus havia já livrado Davi dos seus inimigos. E depois que Deus o livrou, fez vencer, Deus fez uma promessa para ele e para os seus descendentes, né? E aí Davi também foi orar ao Senhor pedindo que ele cumprisse, confirmasse essa promessa ali no versículo 25, que diz assim: E agora, ó Senhor nosso Deus, confirma a promessa que fizestes a meu respeito e a respeito da minha família, e cumpra o que dissestes que ia acontecer. Então ele estava pedindo que o Senhor confirmasse e cumprisse a promessa que Deus havia prometido para ele. E aí no versículo 28 ele diz assim: E mais, Tu, ó Senhor, me fizeste essa maravilhosa promessa, e as tuas promessas sempre se cumprem, porque tu és Deus. Então Deus não falha, Deus não mente, Deus não se arrepende, ele cumpre as suas promessas. Mas para que nós possamos ver as promessas de Deus cumpridas em nossas vidas, nós precisamos ter fé. Eu preciso ter fé, você precisa ter fé, e aí Hebreus 11, versículo 6, diz assim: Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer, precisa ter fé, precisa acreditar que Ele existe e que Ele recompensa os que o procuram conhecê-lo melhor. Então, se houver disposição no seu coração em conhecer ao Senhor, em pedir para Ele te ajudar a crer nas promessas dele, se esforçar, né, no seu relacionamento com Deus, na sua intimidade com Deus, ele vai fazer como ele fez com Davi na sua vida. Ele vai fazer como fez com Moisés na sua vida. E ele vai fazer como fez com Jacó na sua vida. Ele vai confirmar e cumprir a sua promessa. E Hebreus também ainda 11:27 diz assim: Foi pela fé que Moisés saiu do Egito sem ter medo da raiva do rei, porque o desafio de Moisés era tirar o povo do Egito, lutando contra o rei e contra os seus soldados ali. E continuou firme como se estivesse vendo o Deus do invisível. Mesmo que ele não visse Deus, mas ele tinha a palavra, ele tinha a promessa. E ele tinha fé e sabia que Deus ia cumprir aquilo que ele tinha falado para ele. E aí, aqui em Hebreus 11:29, diz assim: Foi pela fé que os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se fosse terra seca. E quando os egípcios tentaram atravessar, o mar os engoliu. Então Moisés teve essa missão de levar os israelitas à terra prometida e atravessar o Mar Vermelho como se estivesse passando em uma terra seca. E quando seus inimigos os perseguiram, foram tragados pelo mar. Então essa era a promessa de Deus para Moisés. Uma das promessas, e o Senhor cumpriu, né? Então eu quero também compartilhar com vocês o relato de Jacó. Então, o relato de Jacó nós vamos ver ali em Gênesis 31, que vai falando também dos filhos de Labão, que havia conversado entre eles, que Jacó estava roubando os bens do pai, da família, mas ele não estava fazendo isso, Deus estava abençoando a vida de Jacó. Aqui, em Gênesis 31, no versículo 2, diz assim:
quando Jacó também notou e percebeu que Labão já não estava contente com ele ali, né? Junto com ele. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor, Deus, disse a Jacó: volte à terra dos seus pais, onde estão seus parentes. Eu estarei com você. Então, quando Jacó percebeu, Deus falou com ele, né? Jacó percebeu, olha, Labão está mudado comigo, já não é mais como era antes, né, no seu relacionamento ali. Porque o que havia acontecido? Jacó serviu a Labão 14 anos pelas 2 filhas dele. E depois também ele trabalhou 6 anos pelo salário dele, pelos animais que ele conseguiu. Então, ele serviu a Labão 20 anos, né? Em obediência, servindo a Labão. Mas Deus honrava Jacó. Nós vamos ver isso no decorrer dos versículos, né? E nesse tempo que Jacó servia a Labão, Labão trocou o salário dele umas 10 vezes. Mas Deus era com Jacó. Então, aqui em Gênesis 31, versículo 8, diz assim: quando ele dizia, Labão, né? Quando ele dizia, os cabritos com manchas serão o seu salário. Aí as fêmeas tinham crias manchadas, né? Jacó estava conversando com as suas esposas, dizendo, olha, o seu pai mudou comigo, né? Mas Deus falava comigo a respeito do meu salário quando o seu pai mudava a opinião dele. E aqui continua dizendo assim: e quando ele dizia, os cabritos listrados serão seu salário, aí as crias saíam todas listradas, porque Deus era com Jacó, para confirmar e para cumprir a promessa que ele havia feito a ele, né? E aqui no versículo 9 diz assim: e foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu para mim. Então, quando Labão dava uma palavra, Deus ouvia e mudava aquela palavra e abençoava Jacó. No versículo 10 diz assim: um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Deus falou com Jacó através do sonho. Então, talvez Deus esteja falando com você através de sonhos. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listados, malhados e manchados. O anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi, estou aqui. Então, aqui eu quero fazer uma ressalva, né? Jacó teve um sonho e o anjo chamou ele pelo nome. Eu quero dizer que Deus te conhece pelo seu nome, né? Aqui em Isaías 49, o versículo 15 e 16, na Nova Versão Transformadora, diz assim: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. O Senhor não esquece de você, né? Aqui esse versículo diz, né? Pode uma mãe esquecer do seu filho? Dificilmente uma mãe esquece do seu filho, principalmente se ela está dando de mamar, né? E aí o versículo 16 diz assim: vejam, escrevi seu nome na palma das minhas mãos. Seus muros em ruínas estão sempre em minha mente. Então o Senhor não esquece de você. Ele não vai esquecer da promessa que ele fez. Ele vai confirmar a promessa que ele fez a você e ele vai cumprir. Talvez você esteja pensando, nossa, mas acho que o Senhor se esqueceu, né? Como diz aqui em Isaías, o Senhor não se esqueceu. Não se esqueceu de você, quem você é, da onde que ele te tirou. Aquilo que ele prometeu na sua vida, ele vai cumprir. E aí, continuando aqui em Gênesis, o versículo 12, ele diz assim, então, ele continuou. Veja, o anjo, né, falando com Jacó. Veja, todos os bodes que estão cruzados são listrados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça, porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Então Deus deu um sonho para ele e o anjo chamou ele pelo nome e falou: você está vendo, né, que os bodes estão saindo listrados, malhados e manchados? Eu estou fazendo isso porque eu tenho visto como você tem sofrido aí na terra do seu sogro. Então
Deus, ele move em seu favor. Talvez você não esteja percebendo, mas ele envia anjos para te ajudar. O Espírito Santo de Deus intercede por você. Talvez você não esteja percebendo. Talvez você pense, o Senhor se esqueceu de mim, mas o Senhor está vendo isso e Ele te defende. Ele é o seu juiz, Ele é o seu advogado, seu intercessor, e você não está sozinho. E aqui também, resumindo aqui no versículo 20 e 21, começa a relatar que depois da palavra que Deus tinha dado a Jacó, ele decidiu fugir de Labão. Ele falou com as suas mulheres, né? E tudo que ele tinha, as esposas, os animais, tudo que ele tinha trabalhado, que ele tinha ganho ali, ele fugiu de Labão, né? E aí no versículo 22 diz que 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Então, ele descobriu, né, que Jacó tinha fugido e se organizou ali e falou, vamos atrás dele. Mas o que aconteceu? 7 dias depois, Labão alcançou Jacó. Mas aqui no versículo 24 diz assim: naquela noite Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: cuidado, não faça nada a Jacó. Então, além de Deus orientar Jacó em sonho, falar com ele através do anjo, Deus também, quando viu que Labão ia atrás de Jacó, falou com ele em sonho. Então, Deus, ele intercede por você, ele pode falar a seu respeito para os seus inimigos, para aquelas pessoas que te desejam mal, para aquelas pessoas que estão tramando com você e da forma que ele quer. Porque ele fala do jeito que ele quer, na hora que ele quer, mas o teu inimigo vai entender que é Deus te defendendo e falando, não toque nele, não faça nada a ele. Essa é a palavra de Deus. Então aqui no versículo 29, quando Labão encontra Jacó, ele confessa, ele diz assim: eu poderia ter feito muito mal a vocês. Quer dizer, a Jacó, a todos que fugiram com ele, inclusive as suas filhas. Mas na noite passada, o Deus de seu pai, que não era o mesmo Deus de Labão, ele diz aqui, o Deus de seu pai me disse assim: cuidado, não faça nada a Jacó. Então, ele confirmou que Deus havia falado com ele também através de sonho, e por isso ele não ia fazer mal a Jacó e nem a sua família, porque se Deus não houvesse falado com ele, certamente ele faria. Então aí você pode perceber que diante das promessas de Deus, mesmo em circunstâncias desfavoráveis, Deus é aquele que vai à nossa frente e ele move céus e terra em nosso favor. Os anjos estão ao nosso serviço, o Espírito Santo intercede por nós. Então não tem por que você desanimar, não tem por que você desistir. Levante a sua cabeça, se aprume e marche, siga, se levante e siga em frente, né? Que você possa, com essa palavra, ser fortalecido e animado. Então eu quero finalizar aqui também com os últimos versículos, né, de Gênesis 31, versículo 40, diz assim: depois, no diálogo de Jacó com Labão, Jacó diz assim a Labão: a minha vida era assim, lá com você, quando eu estava com você. De dia o calor me castigava e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Então, ele passava calor, ele passava frio e ele não dormia, né? Era uma questão de sobrevivência ali junto com o seu sogro, mas Deus o defendia. Então não quer dizer que você não vai ter lutas, que você não vai ter dificuldade, mas em cada luta, em cada dificuldade, o Senhor vai te fazer vencer. No versículo 41, ele continua: fiquei 20 anos na sua casa, né? 14 anos mais 6. Aí ele diz: trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E aí Deus orientava ele quais seriam os animais, né? E ainda por cima, o Senhor mudou meu salário umas 10 vezes, né? Porque ele era servo, então ele determinava qual seria o seu salário. E para terminar, aqui no versículo 42 diz assim:
Se o Deus dos meus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias, né? Porque o argumento de Labão era: por que você não falou que você queria ir embora? Por que você não me deixou despedir das minhas filhas, beijá-las, abraçá-las, né? E aí ele estava dizendo, né? Se eu fugisse, não fosse o meu Deus, o Deus do meu pai, o Deus de Abraão, de Isaque, né? Você teria me despedido sem a minha família, sem o suor do meu trabalho, sem as minhas ovelhas, sem as minhas conquistas. Aí ele diz, aí ele completa, né? Jacó falando, olha, ele diz assim: o Deus a quem Isaque temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive. E ontem à noite ele resolveu essa questão. Então Jacó está dizendo aqui, ó, se não fosse Deus, né? Se ele não tivesse visto, então Deus está te vendo. Ele está vendo o que as pessoas estão te fazendo. Ele está vendo a intenção do coração de cada pessoa quando se relaciona com você. Não se preocupe, né? Se o desejo delas é te ver de mal a pior. Deus está vendo, né? Olha aqui, Deus está vendo o meu sofrimento e o trabalho que tive. Então, todo o trabalho que ele teve, os anos que ele passou ali, no sol, na chuva, sem dormir, né? E aí ele fala, e ontem à noite ele resolveu a questão. Por que ele diz ontem à noite ele resolveu a questão? Porque Deus deu sonho a Labão e disse: não faças mal a Jacó. Então, não toque nele, não faça nada a ele, né? Deixa ele ir, assim como Moisés, né? Moisés, o pedido dele é que ele deixasse que o rei deixasse ele ir com o povo. Então, Deus resolveu a questão de Jacó e deu vitória para ele, né? Então, Deus, ele resolve a sua questão, porque é da natureza dele cumprir as suas promessas. Então, eu quero que você lembre das promessas que Deus já te deu, né? Então, talvez muitas coisas já tenham se cumprido, mas talvez ainda existam coisas que não se cumpriu ainda e talvez você esteja pensando, mas é muito difícil, né? Talvez você esteja no estado como Jacó de servidão, servindo a pessoas que só estão aproveitando daquilo que você tem, da força do seu trabalho, às vezes até do seu intelectual, às vezes do seu bom coração, mas o Senhor vai pelejar por você. O Senhor está vendo, né? Como eu li aqui no começo a respeito de Davi. A oração de Davi era, né? Era assim: confirma a promessa que fizesses a meu respeito e a respeito da minha família e cumpre o que dissesses que ia acontecer, porque o Senhor é Deus. O Senhor é um Deus que cumpre promessas. E aí você tem que declarar: Senhor, eu tenho fé. Eu tenho fé e eu creio no Senhor, que o Senhor vai cumprir aquilo que o Senhor me prometeu. E mesmo aqui que você tenha que sair como Moisés, né? Aqui que eu li a respeito de Moisés, que diz assim, ó: sem ter medo da raiva do rei. Não tenha medo da raiva das pessoas, né? Não se preocupe se elas gostam de você, se elas não gostam de você. Agrade ao Senhor. A palavra de Deus diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Qual é a promessa de Deus para a sua vida? Então, se você crê nessa palavra que eu estou te dizendo, assim como Deus cumpriu as promessas dele na vida de Davi, na vida de Moisés, na vida de Jacó e na minha vida, muitas promessas o Senhor já cumpriu e está cumprindo outras, mas você precisa ter fé. Você precisa crer que Deus vai fazer aquilo que Ele cumpriu e ter uma intimidade com o Senhor, na leitura da palavra, na oração, se colocando na presença de Deus para ouvir a voz dEle, né? Aí você talvez tenha dúvida: como o Senhor vai falar comigo, né? Ele te conhece
Como eu li aqui em Isaías 49, versículo 15 e 16, Ele te conhece pelo teu nome, e Ele te vê, e Ele não te esquece. Então, Ele pode falar com você de várias formas. Aqui nós vimos a forma através de sonhos. Talvez o Senhor fale com você através de sonhos. Ou levante pessoas para falar com você. Ou fale com você através do louvor, né, dos louvores. Mas você precisa ter discernimento, estar atento à voz do Senhor, para que você siga a direção do Senhor, a orientação do Senhor, e Ele vai cumprir certamente as promessas dele na sua vida, tá? Então, quero agora orar com vocês, tá? Então, meditem nessa palavra, não desanime, que o Senhor renove as suas forças, a sua fé, a sua esperança, a sua alegria, tá? Porque Ele é fiel para cumprir a sua promessa, tá bom? Então, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero orar, Senhor, por cada um aqui nesta noite, Pai. Senhor, que essas pessoas sejam visitadas pelo Senhor, visitadas pelo Teu Santo Espírito. Senhor, e eu creio que cada uma delas tem uma promessa. Cada uma delas tem um sonho, uma palavra no seu coração. Que o Senhor as visite nesta noite em nome de Jesus. Que o Senhor renove as suas forças, Pai. Renove a sua fé, renove a sua alegria, renove a sua esperança. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, cure aquele que está enfermo, enfermo no corpo, enfermo na alma, enfermo no espírito, Senhor. Dá a ele a alegria da tua salvação. Espírito Santo de Deus, toca nessa vida. Ministra ao seu coração a sua vontade. Ministra ao seu coração o seu querer. Que ela possa ter discernimento, sabedoria e conhecer a tua vontade para ela, Senhor. E que ela possa ver com os seus olhos e tocar com as suas mãos as promessas que o Senhor tem para ela, a respeito da sua vida, a respeito da sua casa, a respeito da sua família, em nome de Jesus. Eu oro, Pai, e te agradeço, Senhor, por este momento, pela tua palavra e porque o Senhor está conosco, em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe vocês, tá? Um bom descanso. Se vocês quiserem deixar aí um pedido de oração, pode deixar no Messenger, né, que eu vou estar orando, e talvez em um próximo vídeo eu intercedo pelas necessidades de vocês, às vezes sem citar os nomes, tá? E vamos fazer esse mover, esse agir através da palavra de Deus, para que Ele alcance a sua vida, a sua família e a todos os seus pedidos de oração, e que as pessoas sejam visitadas pelo Senhor e sejam em tudo mais do que vencedoras, tá bom? Então, beijos, até mais e que Deus abençoe vocês.